volta e agora vamos conversar com a Ana Spencieri, ela que é psicóloga e escritora. Ela trouxe o livro dela aqui hoje e vamos conversar sobre esse livro e também sobre a atuação dela. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Aline, pelo convite. Muito honrada de estar aqui com você. Muito obrigada mesmo. É um prazer te ter aqui, viu? Já vou aqui mostrando aqui, gente, o livro da Ana, Mulheres Restauradas. Ela trouxe aqui pra mim. Esse aqui é um presente meu, que o livro dela pra vocês. Ao final ela vai dizer onde que vocês encontram esse livro, viu? E já vamos conversar sobre esse livro lindo aqui, amei a capa. Você. A capa tem uma história também. É, não é? Eu imagino. Tem uma história, não é por acaso que eu coloquei essa capa. E já conta aqui pra gente então. Olha aqui o livro da Ana, Mulheres Restauradas. Olha que lindo, gente. Ela é toda linda aqui na capa. Esse livro tem a ver com a sua vida? Também. Eu sempre falo que Deus primeiro faz em nós para depois fazer através de nós, né? É verdade. E em 2017, final de 2017, eu comecei a viver um processo de restauração na minha alma. Porque a gente, quando conhece o Senhor, a gente tem um processo, né? Mas a vida caminhando com o Senhor, ela é um processo. E esse livro, ele conta não como em forma de testemunho, mas ele conta desse processo, né? Ele conta o passo a passo do que eu vivi, como o Senhor foi restaurando a minha autoestima, a minha identidade. Mas como eu sou psicóloga, eu atrelei isso, né, esse processo, a alguns conceitos da psicologia. Ele não é um livro de psicologia, né? Apesar de ter conceitos, por ser psicóloga, ele é um livro que eu pensei assim, nossa, eu gostaria tanto que outras mulheres compreendessem como eu compreendi, que tantas mulheres conseguissem identificar crenças distorcidas sobre si. Gostaria que tantas mulheres pudessem olhar para elas com um olhar... sabe por quê, Aline? O que eu entendo? A gente fala muito de identidade. Sim. Se fala muito de identidade hoje. Mas como ter essa identidade? Então, eu entendi, tá, no Senhor, que a identidade, ela é necessariamente fruto da autoestima. Primeiro eu restauro a minha autoestima, aí eu consigo assumir uma identidade. Por que isso, Aline? Porque a autoestima, na verdade, o que é a autoestima? A autoestima são as nossas crenças, é aquilo que eu penso a meu respeito. E ela tem um tripé, que é o meu autoconceito, a minha autoimagem e a minha autoeficácia. Ou seja, o que eu penso de mim, o que eu sinto e penso da minha imagem e aquilo que eu acredito que eu sou capaz de fazer. Então, quando o Senhor começou esse processo de restauração na minha vida, aí sim a minha identidade de filha foi sendo formada. Por isso que a gente vê muitas mulheres hoje, dentro da igreja mesmo, elas falam que elas são filhas, mas elas não vivem como filhas. Não se sentem, né? Perfeito, não se sentem filhas. Exatamente. E é isso. Então, assim, esse livro surgiu, ele nasceu no meu coração, no coração do Senhor. Ele colocou esse sonho no meu coração para que outras mulheres pudessem compreender e viver. Tanto é que ele é um livro, Aline, que a cada capítulo ele tem exercícios terapêuticos. Eu tava vendo aqui um espaço para você escrever, as perguntas. Sim, eu utilizei a escrita terapêutica, né? Que é bem interessante assim. Eu gosto também. Muito bom, porque faz você parar para pensar e realmente colocar aqui no papel, né? Porque quando você coloca aqui no papel, se torna mais concreto, né? Parece que, exatamente, vem pra realidade, né? Sai aqui do mundo das ideias e concretiza. Muito bom. A gente assume um compromisso, né? Quando a gente escreve, tem um peso escrever. Com certeza. Eu amo o livro que tem, assim, esses espaços para escrita. Muito bom. E você trabalha, você já é psicóloga há muito tempo, né? Você tem aí uma vasta experiência com mulheres. O que você tem percebido, Ana? O que tem ferido a autoestima das mulheres? Tá. Olha,
hoje, que se eu falar para vocês assim, o que mais tem me chamado muita atenção, são muitas coisas, mas algo que tem chamado muito a minha atenção é a questão da comparação. Eu tenho visto as mulheres se comparando, talvez por causa das redes sociais, né? Que é tão fácil hoje você ter acesso à vida da outra pessoa, ao sucesso da outra pessoa. Então, a comparação tem sido uma grande vilã da autoestima, né? E a autoestima, ela é fundamental para a gente ter saúde mental. Então eu sempre digo para as minhas pacientes, para as pessoas que eu tenho, porque acabou que esse livro virou um trabalho quase que eles falam mentoria, né? Então assim, as pessoas me procuram e eu acabo trabalhando cada capítulo com as mulheres, né? Então eu falo para elas, não, você já percebeu que todo mundo que tá lá na rede social, alguém vai postar algo ruim? Você posta, Aline? Eu não posto. Não vou postar meu dia mal. Apesar que é bacana também você se vulnerabilizar, né? E aí as mulheres comparam a vida delas com aquilo que às vezes não é real, né? E se é real, é aquilo que aquela mulher foi chamada para viver. É verdade. É verdade. A gente vê muito assim, eu vejo, como eu trabalho muito com família, né? Ai, porque o casamento da fulana é perfeito, né? E às vezes não é aquela perfeição toda não, né? Ela só mostrou uma parte do casamento, né? Mas ninguém sabe o que aquela pessoa passa ali, né? As lutas dela. Aí você se compara, o seu, você tá aqui num deserto, num momento difícil da vida, que todo mundo passa, né? Sim. E aí você olha o seu pior momento e o melhor do outro, né? Você compara. Aí realmente, né, aí não dá. Então a gente precisa aprender a filtrar isso, sim, né? Sim. A ser mais racional, né? Ah, que legal que a pessoa tá vivendo aquilo ali, que bom, mas com certeza também tem problemas, tem dificuldades, né? Sim. Também tem as suas dores. E olhar também o lado bom que cada um de nós temos, né? Sim. Porque, eu não tô no meu corpo ideal, mas o que eu tenho de bom, né? O que eu tenho de bonito, né? Sim. E aí, eu falo muito isso no livro, né? Porque eu vou construindo, eu falo que o meu livro, Aline, ele desconstrói para construir. Então a gente começa ali. Eu sempre questiono no primeiro capítulo assim, de onde Deus te tirou? Vamos trazer a memória de onde você veio, porque isso dá esperança, né? Então vamos trazer a memória, aquilo que te dá esperança. De onde o Senhor te tirou? Quem você era antes do Senhor ter compaixão de você, né? E te resgatar. E aí depois a gente começa a trabalhar o quê? O conceito. O que é autoestima? Então tem um momento em que eu trabalho o conceito de autoestima de forma técnica. Porque o que a gente vê muitas vezes na rede social não é autoestima. A gente, como psicólogo, a gente sabe. Aliás, a autoestima não é nem um termo da psicologia, ele é um termo do senso comum. Psicologia a autoestima são as crenças, né, que são ali conceitos, verdades absolutas que nós temos de nós e que acaba dirigindo as nossas vidas, porque a gente acredita, né, e enxerga, né, a si mesmo, o outro, o mundo por essa lente, né? Então assim, aí a gente vai caminhando, né? Vamos descobrir como é que tá a autoestima dessa leitora, tem uma escala, e aí depois a gente chega num momento de, peraí, eu tenho que me arrepender. Porque olha só, uma autoestima, ela produz frutos. Tudo que eu penso vai gerar um fruto. Então uma raiz, se a minha raiz, que são as crenças, elas estão firmadas numa terra que não é assim muito legal, uma terra, por exemplo, da rejeição, a terra da falta do perdão, da amargura, de abusos, traumas, como que essa árvore que somos nós vai produzir bons frutos? Então tem um momento do capítulo de quebrantamento, de arrependimento, de pedir perdão ao Senhor. Mesmo que eu hoje, vamos pegar um exemplo, eu sou uma mulher que por baixa autoestima eu sou muito invejosa, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo, que isso é muito comum por causa dessa questão da comparação. Aí vamos imaginar que essa mulher, ela não tem razão, ela não tem culpa do que ela viveu, mas o fruto, ela precisa se arrepender. Então a gente passa por um processo de arrependimento para ver a metanoia, e aí depois eu começo a construir o quê? Porque a autoestima, ela tem 3 crenças, tá? A gente fala do desvalor. O que é o desvalor? Eu não tenho valor, não sou digna de valor. Essa crença produz tanto fruto, tanto comportamento pecaminoso, tanta coisa ruim. Pensa, se você não acredita que você tem valor, você vai ouvir a direção do Senhor e vai fazer o que Ele diz para você fazer?
Você vai se sentir merecedora de estar aqui, Aline, linda igual você tá, assim, se você acredita que você não tem valor? E aí, depois tem a crença do desamor, que é não se sentir digna de ser amada, né? Então é aquela mulher que sempre que ela chega, ela já acha que as pessoas estão desprezando ela, e ela causa confusão, e faz um monte... Porque ela age de acordo com aquilo que ela se alimenta, a raiz dela. E a do desamparo. E aí no livro eu pego 3 personagens bíblicas, que é Ana no desvalor, porque ela não se sentia valorizada, porque ela não tinha um filho. Agar, porque ela foi desprezada, ela foi desamparada no deserto, né? Toda aquela história, Agar, Sara. E a mulher samaritana, né? A mulher que estava ali no poço, ali pedindo água, e que talvez tivesse dentro dela uma crença de desamor tão grande. E aí eu vou construindo com essas mulheres até a gente chegar na nossa identidade. Porque eu entendi assim, Aline, eu já vou encerrar aqui. Eu já entendi assim, ó, se as minhas crenças forem restauradas, a minha identidade, que é o que? A soma do que eu penso sobre mim, autoconceito, como eu me vejo e o que eu sinto pela minha imagem, autoimagem, e autoeficácia, o que eu posso fazer. Junto esses 3, a identidade de filhas. E sempre atrelando isso à palavra de Deus. Quem Deus diz que você é? O que Ele te chamou para fazer? Sabe? Então, assim, como eu disse, do jeito que Deus foi fazendo em mim e me desconstruindo, aquela Ana que você conheceu, talvez lá em 2012, 13, 14, mudou muito. Olha. Por causa da obra de restauração do Senhor. Que coisa linda, gente. É muito lindo. Eu falei olhando só pra você. Não, você tá aí falando, eu tô aqui, gente, pensando tanta coisa. Uma mulher que não acredita que é amada, que tem valor, né? Ela aceita qualquer coisa, ela aceita qualquer relacionamento. Eu tenho visto tanto isso. Muito. Mulheres que aceitam ali homens que maltratam, né? Que pune, que junta. Aquele famoso relacionamento tóxico, né? Sim, que agora tá na moda, né? Todo mundo fala assim, né? Então, assim, o que eu tenho visto de mulheres que têm aceitado isso, não, porque eu não mereço, não, já que elas já se acham um lucro por ter alguém que gosta, entre aspas, delas, isso. né? Não, porque se eu largar esse, eu não vou ter ninguém, né? Mas aí vive ali num relacionamento e tá matando essa mulher. Agora pensa comigo, Aline, aí a pessoa vai pra igreja, aí lá ela ouve, né, dizer assim, mas você não pode, você é filha amada, tá, ela sai, mas como ela não viveu essa restauração nessa crença do desamor? Pensa, a mulher samaritana, ela tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era o marido dela. Eu fico imaginando ela aqui, nós duas como psicóloga, conversando com ela, falando assim, mas e aí, me conta aí, por que você teve 5 maridos e esse agora você nem quis casar? Talvez ela falasse assim, já cansei de ser desprezada, agora vai ser de qualquer jeito. Quantas mulheres no nosso meio, na igreja, estão vivendo isso? E aí, outra motivação para escrever esse livro foi isso, porque eu pensava, meu Deus, elas sabem cognitivamente que são filhas, mas elas não passaram pela restauração. E isso tem prejudicado. Então, assim, eu me sinto no compromisso de levar a saúde mental para a igreja, para o público feminino, sabe? É um compromisso que eu tenho com o Senhor mesmo, em gratidão a tudo que Ele fez na minha vida. E continua fazendo, né? Porque a gente está... E é incrível isso que você está falando, porque assim, não é tão falado dessa forma. Porque, você é filha, você é amada, você... Tá, né? Ok, você compreende, você sabe, você tá lá na Bíblia, eu acredito, mas eu não me sinto, né? Muita gente não se sente de verdade assim e vive de acordo, né? Porque se eu não me sinto, eu vou ver daquela forma, eu vou aceitar, vou à igreja, por exemplo, e o relacionamento com Deus, essa mulher e Deus é muito raso, é distante, né? E aí começam ali os transtornos psicológicos. E o que muita igreja fala que é falta de fé, falta de... né? Que eu levanto essa bandeira, gente, calma. A gente precisa, né, entender que nós somos corpo, alma e espírito, né? A gente precisa se conhecer, trabalhar, tratar,
Tem também os traumas que essa mulher viveu, os abusos, né? Então, assim, existem muitas questões que fazem com que essa mulher não acredite nela e ache que ela não merece nada. Né? E vive uma vida aquém daquilo que Deus tem para ela. Né? E assim vai indo, ela se torna mãe, aí os filhos, né, Ana? E assim vai. E vai reproduzindo, né, todo esse sistema de crença, de mentalidade. Olha a mentalidade do não merecimento, que é fruto do desvalor, da crença do desvalor. Então, se eu tenho essa crença instalada, eu não acredito que eu mereço. Então, assim, qualquer coisa tá bom, de qualquer jeitinho. Claro, gente, que a gente não tô querendo falar que a pessoa deve se tornar uma... Sabe, porque eu penso que esse é o medo dentro da igreja, né? De que de repente se torne uma autovalorização. Mas não. É aquilo centrado no Senhor, naquilo que o Senhor é. Entendeu? E quem Ele disse que nós somos. Então, assim, aqui eu falo da rejeição, por exemplo. É o que você está falando, são os traumas. Então, onde que é formada a nossa autoestima? Infância, adolescência, né? Claro que um relacionamento abusivo, como você falou, pode promover, mas dificilmente, Aline, eu acredito que uma mulher com uma boa autoestima, com uma identidade de filha, entra num relacionamento assim. É porque realmente não estava trabalhado, né? Então... porque a pessoa ela já sente, né? Ela já percebe ali, na fala daquele homem, no gesto, na forma de agir. Opa, peraí. E se ela sabe que ela tem valor, que ela merece o melhor, ela já nem aceita. Ela opa, peraí, isso aí não. Esse aí não é o melhor de Deus, não, pra mim. Eu mereço algo melhor. E essa questão de saber o que você merece não é isso que você tá falando, né? Não é porque eu sou melhor do que os outros, né? Uma soberba, não é isso. Mas é você saber que você merece o melhor de Deus mesmo, né? E não aceitar. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu lia muitos livros de namoro. Eu queria namorar para casar. E assim eu fiz, né? Era o meu ideal de vida. E eu lembro que tinha muitos livros que falavam assim, não troque o melhor pelo bom, né? Então eu tinha muito isso, sabe? Eu quero o melhor. O melhor. Tá, tem o bom, mas eu quero o melhor de Deus, porque eu mereço o melhor. E se a gente não acredita nisso, a gente já vai aceitando. Né? A gente deixa, por exemplo, aqui um namorado, um marido, sei lá, alguém falar de forma muito ríspida, de forma que te humilha, né? De forma que te coloca lá pra baixo. Ai, mas eu não posso falar nada, né? Porque nossa, não posso ficar sozinha, não posso ficar sozinha, o medo de ficar só. Eu conheço muitas mulheres, né? Nossa, eu tenho que pegar esse aqui como se fosse o último, porque senão eu vou ficar só. E fica sofrendo. E aí é o desamparo, né? A crença do desamparo faz isso, porque quando uma mulher vive uma situação onde ela desenvolve essa crença do desamparo, ela tem muito medo da solidão, ela tem muita vulnerabilidade, ela se sente muito vulnerável e sozinha, por isso desamparo. E aí, o que a palavra de Deus fala, né? Que o Senhor Jesus diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, assim, uma autoestima restaurada no Senhor, a mulher, ela se torna muito segura. Mas não é segura para desprezar, é segura para amar. É segura para dizer, olha, desse jeito não é bom, o jeito que você tá me tratando, eu não quero. Você tá entendendo? Se posicionar. Então, porque existe um outro lado da autoestima, né, Aline, que me preocupa, que eu vejo muito também, que é a soberba. São duas faces da mesma moeda, né? Tanto a passividade quanto a agressividade, a soberba contra a falsa humildade, né? Então, existem máscaras aí que as pessoas usam. E a soberba pode ser uma máscara. Para que esconde o quê? Uma autoestima baixa. Uma pessoa que... Vamos pegar biblicamente falando. O que Sara faz quando Agar tem um filho? Ou Agar faz quando ela engravida? Ela começa a desprezar a Sara. Por quê? Porque havia no coração dela uma raiz de soberba. Ela estava ali, ela tinha ali algo, então ela começa a desprezar. Se ela fosse uma mulher tratada, restaurada, com a sua autoestima, ela não faria isso com a sua senhora. É o que hoje em dia falam muito no termo, subiu na cabeça. Subiu na cabeça, exatamente. Ela estava ali grávida, né? Nossa. Pensou, pronto, só eu vou ser agora a dona. Né? Então, assim, a mulher, ela se torna muito segura. E aí, o que a palavra de Deus fala, né? Que o Senhor Jesus diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, assim, uma autoestima restaurada no Senhor, a mulher, ela se torna muito segura.
né? Então, assim, como será que foi? Eu sempre fico imaginando assim, como é que será que foi essa mulher? Ela era escrava, ela era do Egito, ela veio, saiu do meio do povo dela, se tornou serva, escrava, né? Será que ela foi com o coração grato? Não, tô indo cumprir o meu chamado? Ou será que ela foi com uma revolta? E aí, quando acontece isso, ela faz o quê? Ela tem a oportunidade de humilhar. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas... Porque às vezes a gente acha, às vezes, que a autoestima é só se vestir bem, né? E tá com aquela postura. Porque a gente modela, não existe modelar. A gente vê muito essa coisa de modelar. Então, eu vou vestir bem, o que imagem eu quero passar. E aí a gente acha que a pessoa tem uma boa autoestima por isso. Mas e aí, vamos olhar com um pouquinho, a gente como psicóloga, a gente olha com um pouquinho, um olhar mais atento. Isso não é autoestima boa, isso é soberba. Porque tem muitas mulheres, assim, falando de imagem, né, que estão ali lindíssimas, mas que a gente já fazendo uma análise, a gente vê que não tem uma autoestima saudável ali, Sim, né? até porque os excessos, né? Ela utiliza daquilo pra mascarar, às vezes, alguma coisa. Sim, ali. Exato. Então, assim, é um tema que eu acredito que nós, como psicólogos, Aline, nós estamos num momento, assim, de ascensão. Sim. Você percebe? Sim. Assim, tanto a psicologia está sendo muito valorizada, não só fora do âmbito da igreja, mas como dentro da igreja. Graças a Deus. E a gente precisa, sabe, se colocar à disposição para servir o povo de Deus, porque a gente existem, e eu não falo isso com soberba, eu falo isso com propriedade, a gente tem um conhecimento que a gente precisa contar para a igreja. É verdade. Né? E contar o que é uma autoestima de verdade, como que se restaura, contar como se trabalha uma crise de ansiedade, como você mesmo disse, nem tudo é espiritual. E o que eu vejo muito isso, né? Não vou orar. A gente tem que orar pra tudo, claro, né? Agora, ficar só nessa questão, né? Gente, que Deus pode curar um câncer, Deus pode curar um transtorno de ansiedade, Deus cura o que Ele quiser curar. Só que geralmente, como que ele faz, né? Ele usa aqui o médico, o psicólogo, né? Nós estamos aqui na Terra. Eu falo assim, se tudo fosse oração, eu já estaria lá no céu já, né? Só no espírito, né? Mas nós estamos aqui. E eu vejo muitas pessoas dentro da igreja padecendo. Porque fica nessa crença que não, eu tenho que orar, tem que ter fé e pronto. Sim. E não procura ajuda. Sim. E a própria Bíblia fala, né? Que toda boa dádiva vem de quem? Descendo do alto do nosso do Pai das luzes, que é o nosso Senhor. Então, a medicina é uma boa dádiva, a psicologia é uma boa dádiva, né? Então, assim, por que não? Mas nós, como psicólogos, precisamos nos posicionar no sentido de dizer, olha, vamos falar de saúde mental dentro da igreja, por que não? Por que não podemos falar? Então, eu acho lindo ver, né, assim, pessoas como você, sabe, que levam, que carregam isso, que se dedicam a ir cuidar de outras pessoas, porque, como você mesmo disse, as pessoas estão dentro da igreja padecendo de muito sofrimento. E aí, se uma mulher, por exemplo, aqui, né, a gente fala mais de mulheres, se sente dessa forma, ela está adoecida, a casa dela inteira fica assim também, né? Perfeito. O casamento dela sofre, os filhos sofrem, né? Porque a mulher, ela é a base ali da casa. Se ela não tá bem, as coisas desandam. Todo mundo também se sente mal. Então, a mulher, ela precisa entender o poder que ela tem, né? E a responsabilidade que ela tem também de se cuidar. Sim, né? É verdade. De estar bem para poder ser uma boa mãe, para poder ser uma boa esposa. Porque eu falo muito assim, a mãe, no caso, todo mundo corre para ela, né? Tem um problema, é a mãe. O marido tem um problema, corre lá para a mulher. E ela é que media, ela é que pacifica. Se essa mulher não está saudável emocionalmente, ela não tem como ajudar a sua casa. E o que eu vejo de famílias disfuncionais, porque a mulher não está bem, não está saudável, né? Acaba indo ali. E às vezes vai, no caso eu atendo criança também. Às vezes vem uma mãe trazendo o filho. Ali, dá um jeito aqui, cuida aqui pra mim.
Tá, mas aí quando você vai ver, essa mãe precisa de ajuda, essa mulher precisa ali trabalhar as emoções dela, alinhar. Porque às vezes esse filho sente falta dessa mãe, né? Tem algum problema ali de conflito. Então, assim, isso que você tá falando vai, assim, muito além da autoestima, né? Nossa, é voltar lá no núcleo, né? E entender a importância disso. Quando a gente posiciona uma mulher, quando a gente restaura uma mulher, né? Essa mulher, ela vira uma potência nas mãos do Senhor. Que é o que eu falo que aconteceu na minha vida, né? Então, assim, como Deus foi trabalhando em mim para que eu pudesse cuidar melhor do meu esposo, dos meus filhos, entendeu? Para que eu pudesse profissionalmente também me tornar aquilo que o Senhor queria que eu me tornasse. Então, essa restauração que é feita, o Senhor, com o nosso conhecimento da psicologia, ela transforma vidas. E uma mulher posicionada, ela posiciona a casa dela, né? É verdade. Então, assim, é muito importante. Eu acho assim, nesse tempo, é uma das coisas que eu tenho visto que é necessário. E você perguntou algo no início que me veio agora, como as mulheres estão cansadas, esgotadas. Hoje mesmo, uma pessoa me perguntou no Instagram: Ana, eu tô cansada, eu tô desmotivada, não tenho força nem para levantar. Eu falei: minha irmã, muito provavelmente você tá debaixo de um esgotamento emocional. O que tá acontecendo? Né? Então, vamos parar, vamos pensar, vamos colocar limites em algumas coisas, vamos estabelecer algumas metas de autocuidado, ter tempo com o Senhor. Vamos reorganizar isso, porque, né? Como que um cego guia outro cego? E como tem, né, mulheres, né, mães que correm o tempo todo, leva, traz, cuida, aí a mulher tem a casa, tem o trabalho, e essa mulher tá ali, né, sobrevivendo. Sim. Mas ela não pra se olhar. Sim. Ela cuida de todo mundo. Menos dela. Aí chega esse ponto aí. Estou esgotada, não consigo fazer nada, levantar a cama, assim, na força da fé mesmo, porque não tem jeito, né? Teve até uma pessoa que me falou esses dias: nossa, mãe não pode nem ficar doente. Ela foi ficando assim, meio sentindo o corpo meio ruim. Ai, Deus, peraí, por favor, porque eu não posso ficar, não posso, que todo mundo depende aqui de mim, né? E aí a gente não pode deixar chegar a esse ponto, né? Tem que parar pra se olhar. Sim. Entender que você merece ser cuidada. Sim, sim. E tem isso também, né? Tem muitas mulheres que não se permitem ser cuidadas, não tem? Sim, tem. Nossa, tem demais. Aquelas que começam e elas param. Pode ser por uma mentalidade de não merecimento? Pode. Pode ser também por um perfeccionismo. Sabia que mulheres perfeccionistas demais, eu sempre falo isso, né? Elas também sabotam os processos, porque tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Sabe? Aí compara, não tá tão bom, e aí procrastina. A procrastinação do autocuidado tá muito ligado a esse perfeccionismo, né? Então, no tempo que eu trabalhei muito com comportamento alimentar, eu via muito isso, sabe? Então, ou é 8 ou 80. Ou eu quero 100% perfeito, eu quero ir todos os dias na academia, eu quero todo dia me alimentar bem, eu quero todo dia fazer a terapia certinho. Um dia que eu escorrego, eu não vou mais. E aí a pessoa, o quê? Ela recuava. Então essa mentalidade também do perfeccionismo, o não merecimento, a comparação, são mentalidades. Quando eu falo mentalidades, são formas de pensar, né? Oriundas dessas 3 crenças que eu te falei, sabe? Então, geralmente, mulher, desvalor, ela não se sente merecedora. Desamor, ela também não se sente merecedora, ela se compara muito. E assim vai, sabe? Então são muitas nuances, assim, que a gente não pode colocar tudo no não, você é filha amada. Somos. Mas muitas não vão conseguir acessar isso, essa revelação, e viver dessa forma sem antes passar por um processo de restauração. E sem falar na questão de ser filha, né? Tem muita mulher que tem uma relação não boa com seu pai, né? Aí ela não consegue nem olhar Deus como um pai amoroso, um pai que cuida, né? Não fala em pai, não fala em pai, não fala em filha pra mim. Né? Então tem que até olhar também esse lado, né? Pra resgatar. E uma coisa, Ana, que você pode falar pras mães, pros pais, o que eles podem fazer ou não fazer para ajudar seus filhos, as suas filhas, né, a terem uma autoestima saudável, porque começa lá na infância, né? Muitas coisas
a criança vai ouvindo ali, isso vai formando a imagem que ela tem dela mesma, de valor e de tudo isso que você falou. Sim. O que a família pode fazer ou não fazer para que ajude essa criança a ter uma autoestima saudável? Tá. Então, gente, primeiro, estar bem, né? Um pai e uma mãe com uma identidade formada, um pai e uma mãe restaurados, um pai e uma mãe que tem, né, uma boa saúde mental, eles têm muito mais chances de terem filhos emocionalmente saudáveis, tá? E claro, coisas que a gente pode imaginar, né? Por exemplo, excesso de tela, isso prejudica a autoestima. A gente tem visto hoje os pais sempre muito ocupados, não dão atenção aos filhos e os filhos ficam no celular. Então a gente tem visto muitas crianças com transtornos de ansiedade, baixa autoestima por excesso de telas. Praticar atividade física, ter momentos com a família. Gente, olha, a conexão, a coisa mais importante hoje, sabe, entre pais e filhos é conexão. É você amar o seu filho, é você colocar limites. Autoestima não significa você é maravilhoso, você pode fazer tudo. Não. Vamos colocar limite nessa criança. Essa criança tem 5 anos, ela tem que ter vida de 5 anos, né? Então, eu gosto muito da ideia de você contar para o seu filho quem ele é. Sabe? Então você conte pro seu filho quem ele é no Senhor, sabe? É uma coisa que eu faço ainda muito com os meus filhos, mas quando eles eram menores, agora eles são adolescentes, é menos. Eu sempre ia antes, depois que eles dormiam, eu ia no ouvidinho deles, eles dormindo, eu dizia para eles assim: você é filho amado do Senhor, o Senhor te escolheu para uma grande obra, o Senhor, eu sempre declarei as verdades de Deus para eles, sabe? Uma coisa que eu faço também, eu peço perdão para os meus filhos quando eu erro com eles. Eu falo: filho, perdoa, mamãe errou, mamãe não sabe tudo. Eu ouço os meus filhos, sabe? Então ouvi-los, se conectar. Meu marido também é maravilhoso, ele é um pai muito zeloso, muito presente. Então, quanto melhor você estiver, minha irmã, quem está me ouvindo aqui, com Deus, com o Senhor, quanto melhor estiver a sua saúde mental, maior a chance do seu filho também ter isso. É verdade. Você tem menino? Eu tenho 2 homens. Qual a idade? O Davi, que fez 14 anos ontem, e o Vitor, que tem 12. Então eles já estão entrando aí na adolescência, né? Eles já estão. Hoje eu tava pensando nisso, eu falei: gente, são os últimos anos com eles aqui, então que sejam os melhores para quando eles forem assim, eles terem, né? Boas lembranças. E é isso. Passa rápido, né? Muito. Assim, se a gente for. Eu às vezes paro pra estar pensando nisso. Falo: gente, minha filha tem 12, vai fazer 13. Falei: gente, se ela casar com a idade que eu casei com 22, a gente tem pouco tempo comigo. Tem pouco tempo. Então a gente tem pouco tempo com os nossos filhos, né? Pra gente formar essa criança, pra gente levar ela, né, a gente fazer essa criança ser saudável. Sim. E da mesma forma, né, é um pouco tempo, mas se você não lidar com essa criança de uma forma saudável, você destrói também. Você destrói. Um ser humano, um adulto, um pai, uma mãe. Exato. Então, realmente, assim, a mãe e o pai precisam buscar essa saúde emocional. Sim. Né, e parar de ficar assim: não, né, tudo é fé, tudo é oração, não é, né? Não. Tudo a gente tem que orar, mas a gente também precisa ter a responsabilidade de buscar ajuda. Sim, e se melhorar como pessoa, né? Eu acho que o mais importante é isso. A gente não tem aquela mentalidade: não, nasci assim, cresci assim, você assim. Não, a gente pode, né? Nós temos a neuroplasticidade aí, né? Então a gente pode aprender a se comportar diferente, a pensar diferente. E você não vai levar nada, né? Falar aqui para os pais que estão nos ouvindo: você não vai levar seu carro para o céu, você não vai levar sua casa para o céu, você não vai levar sua profissão para o céu. A única coisa que você vai levar para o céu são seus filhos. Então que você viva esses anos, se aprimore, se trate, cuide de você, para você poder cuidar dos seus filhos e ter filhos emocionalmente saudáveis, né? Com uma identidade restaurada. É isso mesmo. Mas muito bom, Ana, conversar aqui com você. Eu ficaria um tempão mais. Mas olha só, quero reforçar aqui o livro da Ana, Mulheres Restauradas. Como que as pessoas encontram o seu livro? Onde que elas podem comprar? Pode ser lá na Family, né? Na Family Church, que é a nossa igreja. Então, no store da Family, na nossa lojinha, nós temos lá. E no meu Instagram, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, Ana Spensieri, _PC. E aqui no livro tem também.
Só jogar lá, Ana Spensieri, que vocês podem encontrar. Mas na Family, aos domingos, você encontra. Ali no 85, você pode ir lá de manhã até a tarde. E quem tá vendo a gente fora de Goiânia, que tem que ser né, pelo meu Instagram. Ou pelo meu celular, né? Se quiser entrar em contato, é 62 983 27 28 49. muito bom. Tá bom. Gente, vale muito a pena. Lindo aqui o livro dela. Vale muito a pena você ler, você presentear. Eu ganhei o meu. Lindo, cheiroso. Cheiroso, né? Cheiroso aqui, né? Vou pedir aqui pra cortar aqui pra poder mostrar aqui o livro da Ana. Aí, aqui, tá vendo? Aqui, ó, como eu tava falando, a gente tava falando, aqui dentro, gente, tem a parte de escrever. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, que legal. A parte que você escreve, tem as perguntinhas pra você pensar e escrever. Muito legal, tem as fotos dela aqui também. Eu esqueci de falar, né, da restauração da autoimagem, mas um dia a gente pode falar sobre isso, sobre a autoimagem, que tem a ver com o fato de eu ter colocado as fotos. Mas é um assunto tão comprido que... Então, já fica o convite pra você voltar. Tá bom. Porque o papo aqui tá muito bom, se eu pudesse eu continuaria mais, mas já fica aqui o convite Tá pra bom. você voltar Tá mais ótimo. vezes. Muito obrigada, Aline, viu? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, você é muito simpática. Ah, obrigada. E ó, você siga lá a Ana, viu, gente? Tá aqui passando o Instagram dela. Acompanhe ela lá, ela posta muita coisa legal. Ela tem um trabalho incrível com mulheres também. Vale a pena. E você que é homem, que tá nos assistindo, compra de presente pra sua esposa, que ela vai amar esse livro, viu? Um Isso homem mesmo. sábio investe na sua esposa. É verdade, Né, é Ana? verdade. Obrigada. Obrigada a você, Aline. E você não sai daí que temos muito mais no programa Em Família de hoje.